O conhecimento teológico sobre os ataques da idolatria contemporânea. A. Teologia católica. A Igreja Católica defende o uso da teologia enquanto ciência ou estudo racional, mas assente sempre na obediência à fé, que estuda sistematicamente e com métodos a revelação divina, na sua totalidade, que está complicada na chamada tradição. A tradição tem uma parte oral e uma parte escrita que está centrada na Bíblia. As conclusões da teologia faz evoluir a compreensão e definições da doutrina católica. Os métodos usados, os tópicos estudados e as suas disciplinas são semelhantes às outras teologias das principais confissões cristãs, algo que tem muito a ver com sua base comum, mas a sua interpretação das verdades reveladas e posterior definição das doutrinas apresentam variantes em relação às suas congêneres cristãs, nomeadamente na questão da veneração dos santos, dulia, e da Virgem Maria, hiperdulia, e da justificação, e da infabilidade papal e da primazia do Papa, da noção de verdadeira igreja, de Cristo, da composição dos cânones da Bíblia e da validade da tradição oral. B. Teologia protestante ou reformada. Entre os fundadores da teologia protestante estão alguns conhecidos como Lutero, Calvino, Zwinglio e Melanchthon. Suas teologias são como um documento original para a fé dos evangélicos, ou pelo menos devia ser. O conteúdo doutrinal da teologia protestante é o resultado da aplicação sistemática e coerente do princípio da salvação, que deriva imediatamente, direta e exclusivamente de Deus, a partir das Escrituras, eliminando dessa forma qualquer intermediário possível que não seja Cristo. A salvação é pela fé na palavra de Deus e o batismo é atestado pelo seu perdão. Através destes, o cristão faz parte da comunidade dos salvos, isto é, a igreja, que conforme Lutero, é o lugar em que a palavra de Deus é pregada e ouvida e que os sacramentos são ministrados segundo a instituição de Cristo. As boas ações mostram as transformações. As boas ações mostram a transformação e a ação do Espírito Santo nas vidas. Quanto à forma, a teologia protestante dos fundadores tinha caráter bíblico sistemático. Condena o uso da razão na teologia e na utilização da filosofia na interpretação bíblica. Acreditava que a razão era uma prostituta, filha de Satanás e corrompida, por isso era absolutamente incapaz de conhecer a Deus e entender as realidades espirituais, mas cria no racionalismo como sendo a principal causa da corrupção bíblica. Para os fundadores, a forma de tornar a pureza original era libertar o evangelho da filosofia. C. Teologia da libertação. A teologia da libertação é uma corrente teológica que engloba diversas teologias cristãs desenvolvidas nas periferias pobres a partir de 1970, baseada na opção preferencial pelos pobres, como bandeira do evangelho, contra a pobreza e pela sua libertação. Desenvolveu-se inicialmente na América Latina. Esta teologia utiliza como ponto de partida de sua reflexão a situação de pobreza, exclusão social à luz da fé cristã. Esta situação é interpretada como produto de estruturas econômicas e sociais injustas, influenciada pela visão das ciências sociais, sobretudo a teoria da dependência na América Latina, que possui inspiração marxista. A situação da pobreza é denunciada como pecado estrutural e essas teologias propõem o engajamento político dos cristãos na construção de uma sociedade mais justa e solidária, cujo projeto identifica-se com os ideais de esquerda. Uma característica da teologia da libertação é considerar o pobre não um objeto de caridade, mas sujeito da sua própria libertação. Assim, seus teólogos propõem uma pastoral baseada nas comunidades eclesiais de base, as SEBs.
nas quais os cristãos das classes populares se reúnem para articular fé e vida e juntos se organizam em busca de melhorias de suas condições sociais através da militância no movimento social ou através da política, tornando-se protagonistas do processo da libertação. Além disso, apresentam as comunidades eclesiais de base como uma nova forma de ser igreja, como forte vivência comunitária, social, solidária e participativa. Por seu método, as opções políticas trata-se de uma teologia extremamente controversa, tanto pelas suas implicações nas igrejas quanto na sociedade. A partir dos anos de 1980, com a redemocratização das sociedades latino-americanas e a queda do Muro de Berlim da Alemanha, com consequente crise das esquerdas e as transformações sociais e econômicas provocadas pela globalização e o avanço do globalismo, essa teologia perdeu parte de sua combatividade política e social. Teologia da prosperidade, também conhecida como confissão positiva, palavra de fé, movimento da fé, evangelho da saúde e da prosperidade, é um movimento religioso surgido nas primeiras décadas do século XX, nos Estados Unidos da América. Sua doutrina afirma, a partir da interpretação de alguns textos bíblicos, como Gênesis 17:7, Marcos 11:23-24 e Lucas 11, do 9 ao 10, que os cristãos que são verdadeiramente fiéis a Deus devem desfrutar de uma excelente situação, sobretudo na área financeira e na saúde. Os pioneiros desse movimento foram o americano Isaac M. Mannion, enquanto o maior divulgador foi Kennedy Reagan, que influenciou muitos pregadores dos Estados Unidos que ganharam reconhecimento mundial, como Kennedy Copeland, Benny Hinn, David Paul Young Cho, entre os outros. A partir dos anos 70 e 80, a teologia da prosperidade se estendeu a muitos países, inclusive Portugal, que se destacou Jorge Tadeu, fundador da Igreja Maná, e também o Brasil. Ao longo dos anos, essa doutrina foi abraçada principalmente por igrejas neopentecostais. No Brasil, as maiores igrejas desse movimento são a Igreja Universal do Reino de Deus, do Bispo Macedo, a Igreja Internacional da Graça de Deus, do missionário R.R. Soares, a Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada pelo autoproclamado apóstolo Valdemiro Santiago, também dissidente da Igreja Universal, a Igreja Apostólica Renascer em Cristo, fundada pelo casal Estevão e Sônia Hernandes, além da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, de Valnice Milhomens. Teologia da esperança. Escatologia é idêntica à doutrina da esperança cristã, que abrange tanto aquilo que se espera como o ato de esperar suscitado por este objeto. O cristianismo é total e visceralmente escatologia, e não só como apêndice. Ele é perspectiva, é tendência. Moltmann foi o criador da teologia da esperança, e em sua teologia, ele aborda a escatologia, onde a esperança tem o seu objetivo cumprido. Segundo seu conceito, a esperança cristã é criativa. Nós não somos só intérpretes do futuro, mas já os colaboradores do futuro, cuja força na esperança, como na realização, é Deus. Moltmann inspirou-se na filosofia da esperança de Ernst Bloch. Aplicando a escatologia à categoria de futuro de Bloch, ele desejava uma renovação na teologia cristã e na praxis da comunidade cristã. Moltmann é o teólogo que articula um projeto de teologia escatológica desenvolvida como doutrina da esperança e da praxis da esperança. Em 1964, Moltmann publicou sua Teologia da Esperança, contendo como subtítulo Pesquisas sobre o fundamento e sobre as implicações de uma escatologia cristã. Esta obra vem, segundo o teólogo holandês Jonck, abalar os campos teológicos bartiniano e bultmanniano. A obra enuncia o princípio teológico da primazia da esperança e traçava as linhas de uma cristologia escatológica e de uma eclesiologia messiânica. A teologia da esperança baseia-se na ressurreição do Cristo crucificado.
A cruz, que representa os nossos sofrimentos, mostra a profundidade da esperança cristã. A cruz tem sua importância, porém, na cristologia escatológica de Moltmann, é um estado intermediário do caminho de Cristo. Enquanto a cristologia tradicional está voltada para o passado, a cristologia de Moltmann está voltada para o futuro em Cristo. Esse futuro em Cristo traz algo radicalmente novo, sem estar separado da realidade presente. Isto é, um futuro virtual. Ele exerce influência sobre o presente, despertando esperanças. A esperança cristã, esperança do futuro de Cristo, algo novo que ainda não ocorreu. Espera que se cumpra em todos a justiça de Deus que foi prometida por meio de, para frente, e por isso mesmo, renovação e transformação do presente. Em todo o Novo Testamento, a esperança cristã se dirige para o ainda não visível, o esperar contra a esperança, que julga o visível e o experimentável como uma realidade abandonada por Deus e a ser superada. A esperança cristã é uma esperança da ressurreição e demonstra sua verdade pela contradição entre o presente e o futuro, por ela visualizado. Futuro de justiça contra o pecado, de vida contra a morte, de glória contra o sofrimento, de paz contra as divisões. E é nessa contradição que a esperança deve mostrar sua força. Muito mais significativo é apresentar a esperança como fundamento e a mola mestra do pensamento teológico em geral e produzir as perspectivas escatológicas na afirmação sobre a revelação de Deus, sobre a ressurreição de Jesus Cristo, sobre a missão de fé e sobre a história. A ressurreição é a prefiguração de algo que há de vir. F. Teologia neopentecostal. O neopentecostalismo é uma vertente do evangelicalismo que congrega denominações oriundas do pentecostalismo clássico e mesmo de outras igrejas cristãs tradicionais, como batistas, presbiterianas, etc. Surgiram 70 anos após o movimento pentecostal do início do século XX, em 1906, da Rua Azusa, ambos nos Estados Unidos da América. Em alguns lugares são chamados de carismáticos, tendo como conexão o Brasil, onde essa nomenclatura é reservada quase exclusivamente para o movimento dentro da Igreja Católica chamado Renovação Carismática Católica, o RCC. Mas, aos poucos, o termo vem sendo resgatado por pentecostais e neopentecostais do país. No Brasil, as igrejas mais representativas dessa corrente são a Universal do Reino de Deus, a Internacional da Graça de Deus e a Renascer em Cristo. A Igreja Mundial do Poder de Deus, a Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra e a Batista Nacional. As igrejas neopentecostais se baseiam em uma doutrina conhecida como a confissão positiva, também chamada de teologia da prosperidade, de acordo com o Dictionary of Pentecostal of Charismatic Movement, Dicionário dos Movimentos Pentecostais e Carismáticos. Confirmação positiva é um título alternativo para a teologia da fórmula de fé ou doutrina da prosperidade promulgada por vários teleevangelistas contemporâneos sob a liderança e inspiração de Ezekiel William Kenyon. A expressão confissão positiva pode ser legitimamente interpretada de várias maneiras. O mais significativo de tudo é que a expressão confissão positiva se refere literalmente a trazer à existência o que declaramos em nossa boca uma vez que a fé é uma confissão. De acordo com Paulo Romeiro, em seu livro Supercrentes, o Evangelho segundo Kennedy Ray, Valnice Milhomes e Profetas da Prosperidade, é a corrente doutrinária que ensina que uma vida medíocre do cristão indica falta de fé. Assim, a marca do cristão cheio de fé e bem-sucedido é a plena saúde física, emocional e espiritual, além da prosperidade material. Pobreza e doença são resultados visíveis do fracasso do cristão que vive em pecado ou que possui fé insuficiente. Outros ensinamentos comuns em igrejas neopentecostais são a batalha espiritual, o confronto direto com os demônios, maldições hereditárias, possessão dos crentes, que seriam os domínios demoníacos sobre as pessoas, resultando em doenças ou fracassos, etc.
Juntamente à ênfase que essas denominações neopentecostais dão aos ensinos que levam a ser bastante criticados pelas demais denominações reformadas, segundo os críticos, o sucesso do movimento teria o seu fundamento na pulverização teológica promovida por Murray Bucker, depois por Ezekiel William Kenyon, ao misturar agnosticismo das religiões metafísicas com o cristianismo pentecostal.